Boa noite. Olá, boa noite. O Procurador-Geral da República volta a pedir a prisão de Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Agora, a ex-parlamentar perdeu o foro privilegiado depois da volta de Osmar Serralho para a Câmara. E Serralho é acusado de corrupção por ex-chefe regional do Ministério da Agricultura no Paraná, alvo da carne fraca. Daniel Gonçalves Filho relatou aos procuradores pagamento de propina em espécie ao ex-ministro da Justiça. Tribunal bloqueia 800 milhões de reais das contas de Joesley Batista. Empresária suspeita de usar informação privilegiada para comprar dólares às vésperas da divulgação da delação. Polícia Federal lança operação para investigar campanha de Fernando Haddad do PT à Prefeitura de São Paulo em 2012. E depois de 8 quedas, a economia do Brasil cresce 1% no primeiro trimestre deste ano. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Polícia Federal lançou operação para investigar suposto esquema de lavagem de dinheiro na campanha de Fernando Haddad do PT à Prefeitura de São Paulo em 2012. A Polícia Federal pediu que o ex-prefeito e a ex-vice Nádia Campeão fossem conduzidos para prestar depoimento. Mas o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Márcio Antônio Boscaro, negou. Haddad deve ser intimado. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e na cidade de São Caetano, no ABC Paulista. Os agentes da Polícia Federal estiveram em gráficas ligadas ao ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza, o Chicão do PT. O inquérito é um desdobramento da Operação Lava Jato e apura o pagamento pela empreiteira UTC de dívidas de campanha em 2012 do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, pelo Partido dos Trabalhadores. Naquele ano, Haddad ganhou a disputa no segundo turno contra o tucano José Serra. Os pagamentos seriam referentes a serviços gráficos, no valor de R$ 2.600.000, que não foram declarados à Justiça Eleitoral. Durante a coletiva na sede da Polícia Federal em São Paulo, o delegado responsável pelas investigações explicou como foram feitos os pagamentos. Conforme a delação do acionista da UTC, Ricardo Pessoa, foi João Vacari Neto, que está preso e na época era o tesoureiro do PT, quem solicitou o dinheiro. Segundo o empresário, Vacari entrou em contato com a empreiteira e pediu R$ 3 milhões. O valor foi negociado e acabou fixado em R$ 2.600.000. O repasse ficou a cargo do doleiro Alberto Youssef. De acordo com os executivos da UTC, os valores foram descontados de propina acertada previamente com o PT, referente a contratos obtidos na Petrobras. E houve, então, os pagamentos, entendeu? Feitos em espécie, em depósitos bancários. A negociação em si foi essa. E os valores ultrapassam aquilo que foi declarado na campanha oficial do Haddad como declarado. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dos supostos envolvidos no esquema, entre eles o ex-deputado Francisco Carlos de Souza, mas a Justiça Eleitoral negou. O próximo passo da PF é ouvir os investigados. O ex-prefeito Fernando Haddad também deve ser chamado para prestar depoimento. Com certeza ele vai ser intimado para ser ouvido e dar a versão dele sobre os fatos. Segundo o delegado, ainda não é possível mensurar a participação do ex-prefeito. Nesse momento é complicado a gente atribuir responsabilidade. A investigação está em andamento, diversas provas vão ser analisadas, tanto a produzida agora na fase sigilosa e na fase ostensiva da investigação, de modo que a gente vai poder aferir durante a investigação a medida da responsabilidade do candidato. E de acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na prestação de contas à Justiça Eleitoral. A assessoria de imprensa de Fernando Haddad afirmou que a gráfica citada do ex-deputado Francisco Carlos de Souza prestou pequenos serviços devidamente pagos pela campanha e registrados no TRE. Segundo a nota da assessoria, a UTC também teve interesses contrariados na gestão do petista, o que seria um indício de que a empresa não tinha motivo algum para ajudá-lo no pagamento de dívidas. Em proposta de delação premiada, ex-superintendente do Ministério da Agricultura, Daniel Gonçalves Filho, cita propina em dinheiro vivo ao ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho. Daniel Gonçalves Filho foi preso na Operação Carne Fraca. Ele era superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná. Foi alçado ao cargo com a ajuda de Osmar Serralho, que é do Estado.
A Polícia Federal diz que Gonçalves Filho era o líder do esquema descoberto pela operação e seria responsável por arrecadar propinas de frigoríficos e empresas. Na proposta de delação, o ex-superintendente disse que empresas do setor de carnes e processados pagavam valores para Serralho e outros políticos. Ele teria contado aos procuradores que ele mesmo entregava o dinheiro para o deputado do PMDB. Um grampo capturou uma conversa de Serralho com um fiscal agropecuário. Na conversa, o PMDBista se refere a Daniel Gonçalves como o grande chefe. Na ligação, Serralho questionava a fiscalização feita em um frigorífico de Iporã, no Paraná, onde tem o domínio político. Osmar Serralho retomou hoje o mandato na Câmara. No início da semana, ele foi demitido do Ministério da Justiça por Michel Temer e recusou o convite do presidente para assumir o Ministério da Transparência. Em nota, Serralho negou as acusações de Daniel Gonçalves e disse que em momento algum tratou com o fiscal sobre qualquer tipo de recurso. A proposta de delação de Daniel Gonçalves Filho já está na Procuradoria-Geral da República. E caso seja homologada, Osmar Serralho pode ser investigado no Supremo Tribunal Federal. E com o retorno de Serralho para a Câmara, o suplente da vaga, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, que estava afastado das funções, perde o mandato e o foro privilegiado. Loures, ex-assessor especial de Temer, foi flagrado pela Polícia Federal com uma mala com R$500 mil em propina da JBS Friboi. Mesmo com a perda do mandato, Loures deve ser processado e julgado pelo STF, já que, por decisão do ministro Edson Fachin, Loures continua no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. No começo da noite, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um novo pedido de prisão contra Rocha Loures. No pedido, Janot diz que o então deputado só não foi preso porque estava em cargo parlamentar. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou agora à noite ao Supremo Tribunal Federal um novo pedido de prisão contra o deputado federal Rocha Loures, do PMDB, flagrado em vídeo recebendo uma mala com R$500 mil da JBS Friboi. No pedido, Janot diz que o então deputado só não foi preso porque estava em cargo parlamentar. Porém, com a saída de Osmar Serralho do Ministério da Justiça, Loures perde o direito ao foro privilegiado. Grampo telefônico feito em abril e divulgado agora traz o áudio de Aécio Neves, do PSDB, ameaçando expulsar do partido o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni. Hoje foi revelado que o senador afastado Aécio Neves participou diretamente da escolha dos membros do Conselho de Ética, que irá julgar se ele será cassado. Durante a investigação do Ministério Público, em decorrência da delação de executivos da JBS Friboi, Aécio Neves e a irmã, Andréa Neves, tiveram os telefonemas grampeados com autorização da Justiça. Em um dos grampos, Andréa conta para Aécio sobre um vídeo postado na internet criticando o senador afastado. Oi. Fala. É o seguinte, tem um cara babaca do Paraná, postou, já está no UOL lá do Paraná, um cara, você acha que é secretário do Richa, de que viu notícia que você tem conta no exterior, que se você for preso, que ele vai te visitar na cadeia, entendeu? Alô? É. Aí a matéria é advogado, já considera, entendeu? Babaca, entendeu? Sabe? Então eu mandei aí pra você dar uma lida. Acho que tinha que ligar no Richa, esse cara tem que apagar esse troço, colocar um pedido de desculpa, então eu mandei uma sugestão aí, entendeu? Como é que é o nome do cara, hein? Tá aí no seu WhatsApp aí. O vídeo foi publicado pelo secretário-chefe da Casa Civil do governo do Paraná, Valdir Rossoni. Nele, Rossoni exige a saída de Aécio Neves da presidência do PSDB, caso apareçam provas contra o tucano, como contas no exterior. Irritado, o senador afastado falou diretamente com o governador do Paraná, o também tucano Beto Richa. Oi, Beto, tudo bem? Bem, você? Ô, Beto, o Rossoni enlouqueceu, cara. Por quê? O que houve? O cara postou um vídeo, o Beto. Se esse cara não tirar agora, eu que vou te expulsar do partido amanhã. Não, quem postou? O Rossoni. Fala com esse cara, ele arranca isso agora aí. Não, desculpa, foi mal entendido. Não é possível. Pô, aí acabou entre a gente, cara. É só interface. O que você quer? Acho que isso que ele tem que fazer é uma nota dizendo o respeito que tem pelos dirigentes do partido, que tudo isso. Nós estamos do mesmo lado, cara, nessa história, pelo amor de Deus. Outro fato envolvendo Aécio é quanto à montagem do Conselho de Ética do Senado para decidir sobre a cassação de seu mandato. O tucano participou e escolheu diretamente os nomes dos parlamentares, o que pode ajudá-lo a não perder o mandato como senador.
Na noite da última terça-feira, em seu perfil no Facebook, o parlamentar publicou uma foto ao lado dos tucanos Tasso Gereissati, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e José Serra. Além de estar afastado do Senado e da presidência do PSDB, Aécio Neves é acusado de corrupção passiva, obstrução da justiça e participação em organização criminosa. Após 8 quedas seguidas, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. O governo comemorou o resultado divulgado pelo IBGE, mas os economistas pedem cautela. O bom resultado foi em grande parte devido ao setor agropecuário, que registrou a maior expansão em mais de 20 anos. O salto foi de 13,4% em relação ao trimestre anterior. A safra recorde de grãos ajudou a impulsionar o resultado. Foi o maior crescimento desde o quarto trimestre de 1996. A indústria subiu 0,9% após 2 trimestres de queda. Tecnicamente, o resultado registrado pelo IBGE tira o país da recessão. Mas para alguns economistas ainda é cedo para comemorar, já que alguns setores não tiveram um bom desempenho e não dão sinais claros de recuperação. Em serviços, por exemplo, não houve variação e a previsão era de crescimento de 0,3% para esse trimestre. O consumo das famílias também contrariou a expectativa e recuou 0,1%, mantendo a tendência dos últimos 8 trimestres. Mesmo assim, o governo comemorou muito o resultado. O presidente Michel Temer gravou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Este foi o primeiro número positivo depois de 2 anos consecutivos de queda no PIB, ou seja, as riquezas que o país produz. Isso é o PIB. O Brasil venceu a recessão. O número de hoje marca o renascimento da economia brasileira em bases sólidas e sustentáveis. Esse número é o resultado de 1 ano de trabalho. Trabalho do meu governo, em sintonia com o Congresso Nacional, ouvindo a sociedade, para promover as reformas adiadas por tanto tempo. O ex-ministro Antônio Palocci sinaliza que pode delatar mais de 20 empresas, além do ex-presidente Lula. Ele tenta fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. A negociação começou há cerca de um mês. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. A reportagem não cita os nomes de todas as supostas empresas, mas diz que esta seria a quantidade de companhias com quem Palocci negociou dinheiro em forma de Caixa 2 para as contas do PT. Em delação premiada, Joesley Batista afirmou que fez um aporte de $5 milhões em empresa de Leonardo Mantega, filho do ex-ministro Guido Mantega. De acordo com Joesley, o pedido do dinheiro foi feito pelo ex-ministro. As informações são do jornal O Globo. Segundo a reportagem, Leonardo Mantega foi sócio durante 4 meses da Companhia Brasileira de Distribuição de Material Esportivo e Saúde, cujo nome fantasia é Pedala. O texto diz que Joesley Batista afirmou em depoimento que recebeu o pedido de ajuda à empresa diretamente do ex-ministro Guido Mantega e que o empréstimo seria convertido em sociedade. Joesley disse ter feito o repasse por meio de uma de suas empresas, a Antigua Investments, em 2012. Como o negócio não prosperou, ele teria perdoado o empréstimo. Os documentos arquivados na Junta Comercial de São Paulo mostram que Leonardo Mantega foi sócio da empresa entre 10 de janeiro e 30 de abril de 2012. Quando Leonardo deixou a sociedade, a Pedala continuou com os sócios dele, Daniel Filgueiras de Lima e Silva e Rafael Atanásio. Joesley não disse em que mês foi feito o empréstimo. Segundo o advogado Conrado Almeida Correia Gontijo, a Pedala jamais recebeu empréstimo ou investimento de qualquer natureza da JBS, ao contrário do que foi noticiado. O único investimento no valor noticiado foi realizado em setembro de 2012 por um fundo de investimento que jamais indicou ter qualquer relação com Joesley Batista. Referida operação foi devidamente registrada e formalizada. O advogado afirmou ainda que a empresa entrou em grave crise financeira, circunstância que conduziu ao encerramento das suas atividades no ano de 2014. E que a documentação financeira e contábil da Pedala está à disposição das autoridades. De acordo com o Globo, em setembro de 2014, Leonardo Mantega e Daniel Filgueiras de Lima e Silva voltaram a atuar em sociedade. Juntos, abriram a Epicom Desenvolvimento de Software.
Segundo informações do jornal O Globo, a Epicom informou um endereço diferente à Receita Federal do que o apresentado no site da empresa. O jornal disse que foi ao local, mas não encontrou com os sócios. Além disso, a recepcionista do prédio disse que a Epicom não tem telefone. No site há um número para contato. Tentamos ligar algumas vezes, mas também não conseguimos falar com ninguém. Em nota, o advogado da Epicom afirmou que a empresa existe de fato, exerce atividade econômica absolutamente lícita e está sediada na Vila Olímpia. Segundo ele, informações adicionais relativas ao assunto serão apresentadas diretamente às autoridades encarregadas da investigação. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, quem como eu acompanhou as greves do ABC e as relações do Lula com a cúpula da Fiesp e outros grandes empresários, não se surpreende muito com essa notícia de que uma eventual delação de Guido Mantega e Antônio Palocci, que foram ministros da Fazenda nos governos do PT, assuste muito, não apenas o Lula, que passaria a ser realmente conectado ao comando da bandidagem no roubo que assaltou todos os cofres do Brasil, mas o grande PIB nacional assustado com a possibilidade de que eles contem tudo. E olha, uma coisa já é assustadora, é você imaginar que na história da República há 2 ministros da Fazenda que praticaram um roubo, que distribuíram propina, que pediram propina, corrupção ativa, corrupção passiva, no gabinete do Ministério da Fazenda. O gabinete do Ministério da Fazenda é o lugar onde se produzem as políticas econômicas que reinam e que vigem sobre a vida do trabalhador pobre, que ganha salário para sobreviver e que não tem propina para livrar um pouco os seus gastos do mês. Então, nós estamos num país muito esquisito e precisamos continuar convivendo com isso. Eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Em pé. A Justiça de São Paulo determinou por meio de liminar o bloqueio de R$800 milhões das contas de Joesley Batista, um dos donos da empresa JBS Friboi. De acordo com os autores da ação popular, Joesley e o irmão Wesley Batista, bem como os diretores da JBS Friboi e da JIF, teriam praticado crime ao utilizarem informação privilegiada para comprar cerca de $1 bilhão às vésperas da divulgação da gravação do diálogo entre Joesley e o presidente. Além disso, acusam os irmãos Batista de venderem o equivalente a R$327 milhões em ações da JBS em abril. Material entregue aos procuradores da Lava Jato por Joesley Batista, dono do grupo JBS Friboi, mostra que o empresário tentou marcar um segundo encontro com o presidente Michel Temer para tratar da Operação Carne Fraca. Entre as provas das conversas que teve com o deputado Rodrigo Rocha Loures, Joesley mostrou mensagens de texto entre ele e o ex-braço direito de Temer. Entre as mensagens também aparecem trechos em que Joesley combina com o atual ministro da Indústria e Comércio Exterior, pastor Marcos Pereira, do PRB, o pagamento em dinheiro de uma propina no valor de R$6 milhões. A propina recebeu o nome de vinho. O presidente Donald Trump confirmou que os Estados Unidos não vão mais participar do acordo sobre mudanças climáticas. Ao anunciar a saída do acordo, Donald Trump disse que estava cumprindo o dever solene de proteger os Estados Unidos e os seus cidadãos e que pode, eventualmente, retomar as conversas do acordo, sempre levando em conta o que for mais justo para os americanos. A declaração nada tem a ver com o compromisso firmado pelo seu antecessor Barack Obama em 2015. Na ocasião, Washington se comprometeu a reduzir em 28% sua produção de gases de efeito estufa, além de transferir cerca de $3 bilhões, quase R$10 bilhões, aos países mais pobres. Antes mesmo de ser eleito, o presidente Donald Trump já se referia ao aquecimento global com ironia. Nas palavras dele, uma enganação criada pela China para prejudicar as empresas americanas. Ainda como candidato, chegou a anunciar que iria trabalhar para anular o acordo já nos 100 primeiros dias de seu governo. Agora, o novo chefe da Casa Branca manteve o discurso. Disse que está deixando o acordo para dar prioridade às empresas de carvão e
de petróleo de seu país, para garantir, segundo ele, crescimento econômico e geração de empregos nos Estados Unidos. Apesar da polêmica, não seria uma saída imediata. Um processo de desligamento pode demorar até 3 anos, com um período de transição até novembro de 2020, quando Trump já poderá estar em campanha pela reeleição. A professora da Faculdade Casper Libero, Silene Victor, especialista na área de meio ambiente e sustentabilidade, esteve nas 2 últimas cúpulas da ONU sobre mudanças climáticas. Ela entende que, apesar da demora para a saída efetiva, a curto prazo, vários compromissos não vinculantes ao acordo poderão ser alterados. Do ponto de vista da produção de conhecimento, né, da produção de ciência no campo das mudanças climáticas, então os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma em investir em ciência, tecnologia e inovação nesse sentido. Mas aquelas que são legalmente vinculantes, eles vão ter de continuar até a saída efetiva, que deve acontecer daqui 3 anos. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von na Todo Seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora. Todo Seu.